socorro da Santa Casa ao público. Agora só casos de extrema urgência e emergência estão sendo atendidos lá na Santa Casa. E agora pela manhã, o diretor da Santa Casa de Catalão falou pela primeira vez sobre esse assunto, sobre o fim do convênio com a Prefeitura de Catalão e o fechamento do pronto-socorro. A gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Elaô Rodovalho, que está lá na porta da Santa Casa. A gente já está vendo pela imagem que a Santa Casa continua fechada, né, Elaô? E aí agora de manhã você conversou com o diretor aí da Santa Casa e ele disse aí que a Santa Casa não deve, abrir as portas novamente ao público como funcionava antes, né? Boa tarde, Elaô. Isso mesmo, Leandro. Boa tarde para você. Boa tarde você que está em casa acompanhando o Jornal Anhanguera, primeira edição. Olha, agora no fim da manhã, o diretor da Santa Casa deu uma coletiva para a imprensa e pela primeira vez ele falou sobre o fim do convênio entre Santa Casa e a Prefeitura, no valor de R$600 mil. Ele falou também sobre o novo convênio entre a Santa Casa e o governo de Goiás, que está prestes a ser assinado. Só que neste novo convênio da Santa Casa com o Estado de Goiás, essa verba não poderá ser utilizada no atendimento do pronto-socorro como vinha sendo utilizada a verba que era do município e era aplicada no pronto-socorro. Vamos ver o que disse o diretor da Santa Casa, Aguinaldo Mesquita, sobre essa verba do governo do estado para esse convênio que está prestes a ser assinado, deve ser assinado ainda essa semana. Vamos ver. Primeiro, houve um rompimento de um contrato que tinha sido feito com a Prefeitura em 2017, e a Santa Casa, onde o município de Catalão assumia toda a responsabilidade da porta aberta do pronto-socorro. O que é a porta aberta do pronto-socorro? É a demanda livre, é aquele paciente que chega e é atendido aqui. Essa responsabilidade é do município. Como existe esse convênio que você está falando, que foi que nós ontem conversamos sobre ele em Brasília, eu terminei nesse momento, há 5 minutos atrás, eu estava conversando com o secretário de Saúde, doutor Ismael Alexandrino, pelo telefone. Esse outro convênio tem outra finalidade. Ele começa no Brasil inteiro, prioritariamente dentro da Santa Casa. Ouvimos isso ontem do ministro da Saúde, que ele começa pela Santa Casa de Catalão. É um convênio de pré-regionalização, aonde você vai tirar das cidades grandes e trazer para a cidade pequena as altas resultilidades. Então, esse é um convênio de pré-regionalização. Ele não é porta aberta, ele é porta aberta, a entrada é para os pacientes de emergências e urgências. O que são esses pacientes de emergência? Não são só aqueles que chegam através da ambulância, mas se você pega um paciente que caiu na rua, que não dá tempo de levar para a UPA, está aqui na porta da Santa Casa, a porta ela pode estar encostada, mas ela não está fechada. Ela está aberta porque lá tem um pediatra e um médico clínico de plantão, 24 horas, e atrás desses médicos tem as equipes de suporte, tem a equipe de anestesia, de ortopedia, de cirurgia e até de neurocirurgia, nós temos essas equipes. Então, esse é o convênio que nós vamos assinar. A pergunta foi, por que não assinamos? É porque nós não podemos assinar uma coisa de goela abaixo. Nós temos que discutir, eles têm que conhecer uma realidade da Santa Casa para depois a gente se adaptar à realidade deles. Por exemplo, desse convênio reza que nós temos que atender até 200 cirurgias eletivas mês. Isso é ganho para a região inteira. Mas você acha que nós estamos adaptados hoje à Santa Casa para começar a fazer 200 cirurgias eletivas? Muitas vezes nós não temos nem os cirurgiões. Então, é progressivo isso. Então, por isso que o convênio não foi, ele tem que botar no papel, porque depois que botar no papel, não tem jeito de voltar atrás. Então, essa negociação tem um compromisso verbal entre o prefeito Adib, entre o secretário
de Saúde, doutor Ismael Alexandrino, entre o Velomar, secretário de Saúde de Catalão, e entre o governador Ronaldo Caiado, que ele funcionará a partir do dia 1º de maio deste ano. Retroativo. Retroativo, então ele vai ser retroativo. Se todas essas tramitações acontecerem até segunda-feira, ele pode ser assinado na segunda-feira. Mas isso eu pedi ao secretário que ele viesse a Catalão para falar para as pessoas e assinar aqui, porque se o ministro diz que é o primeiro convênio que vai acontecer em nível de Estado, no Brasil inteiro, que vai ser o primeiro convênio do Brasil, então esse convênio, ele tem que ter o valor dele, então ele tem que ser assinado aonde vai começar. Então, um compromisso que eles tiveram comigo. Então é isso, o pronto-socorro da Santa Casa continua fechado para a grande maioria dos pacientes, mesmo depois de assinado esse novo convênio que o Aguinaldo Mesquita, o diretor da Santa Casa, falou aí, convênio com o Estado, previsto para a semana que vem, a unidade só poderá atender casos de urgência e emergência. Quem procurar por atendimento médico aqui no pronto-socorro precisa recorrer, na verdade, aos postos de saúde ou à UPA, lá na Avenida Doutor Lamartine. E você ouviu aí o diretor da Santa Casa falando que esteve em Brasília com o prefeito de Catalão e outras autoridades aqui do município. Eles conseguiram uma verba de R$2 milhões. É uma verba, é uma emenda parlamentar. Essa verba é uma parcela, vamos dizer, única, é de uma só vez. É claro que poderá vir para Catalão de uma forma parcelada, mas são somente R$2 milhões que ainda vão ser liberados, não se sabe quando, Leandro, mas essa verba foi autorizada e essa verba deve ser reaplicada, deve ser aplicada na reestruturação, na nova estrutura da Santa Casa de Catalão. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Alaô. Obrigado, viu, pelas suas informações ao vivo aqui no Jornal Anhanguera. Portanto, tem essa verba aí de R$2 milhões que vai vir para a Santa Casa, pode vir parcelado aí ao longo desse ano, que vai ajudar aí muito, né, a Santa Casa. E a gente lembra que esse convênio aí de R$800 mil com o governo do Estado, com a Secretaria Estadual de Saúde, está prestes a ser assinado, mas como o próprio diretor da Santa Casa disse, com esse dinheiro, esses R$800 mil, não vai ser possível atender os pacientes como era o atendimento com o convênio da Prefeitura. Então, a gente vai aguardar os